Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Eu estou aqui novamente no Deadline e agora com a seguinte manchete: diretor de Aquaman 2, James Wan, aborda rumores de que o papel de Amber Heard na sequência foi reduzido. O que será que ele disse e realmente foi reduzido esse papel? Será que foi para diminuir a chance de dar merda? Bem, uma coisa que dá para perceber tranquilamente é que a Mera quase não aparece no trailer. E isso pra mim está com cara de controle de dano. O diretor de Aquaman e o Reino Perdido, ou O Filme Perdido, de James Wan, respondeu pela primeira vez às alegações de que o papel de Amber Heard no filme foi emparelhado, foi ajustado, como diz a atriz. Eu sempre apresentei isso para todo mundo desde o início. O primeiro Aquaman foi a jornada de Arthur Curry, Jason Momoa e Mera, Amber Heard. O segundo filme sempre seria Arthur Yorm, ou seja, o irmão do Aquaman, interpretado pelo ator Patrick Wilson. Disse James Wan a Entertainment Weekly recentemente. Então, o primeiro foi um filme de ação e aventura. O segundo é um filme de ação e aventura bromance. Caraca, hein? E vamos deixar por isso mesmo. Mas na minha opinião, isso aí tá parecendo aquela ideia de se virar com aquilo que tem. Isso por causa do que eu vou falar aqui agora, porque Amber Heard, em seu depoimento durante o julgamento com seu ex-marido, Johnny Depp, disse: recebi um roteiro e depois novas versões do roteiro que tiraram cenas que tinham ação e que mostravam meu personagem e outro personagem, sem dar spoilers, de dois personagens lutando um com o outro, e eles basicamente tiraram um monte de coisas do meu papel. Eles simplesmente removeram um monte de coisas. Na minha opinião, quando começou o julgamento entre Amber Heard e o Johnny Depp, a Warner não queria para ela nenhum tipo de holofote que a ligasse nessa confusão toda. E é claro que houve uma disparidade muito grande entre as ações tomadas pela Warner em relação ao Johnny Depp, porque aí ela cortou totalmente o ator dos projetos que ele já estava ligado, enquanto para com Amber Heard, a empresa apenas reduziu o papel dela no filme do Aquaman 2. E veja que a Warner nem cogitou em rescalar outra atriz para fazer o papel da Mera. Então, para mim, essa diminuição de tela da personagem ainda saiu barato para Amber Heard. No entanto, como nós vimos no trailer, o vilão será novamente o Arraia Negra ou Manta Negra, como alguns gostam de chamar. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque pensei que pelo menos iríamos ver uma cara nova no último filme do atual universo da DC, né? E como nós vimos no trailer, o Aquaman estará lá na casa dele, cuidando lá do bebezinho, e claro, de roupão, porque essa é a única vestimenta que Hollywood conhece de um pai quando ele está em casa. E todo mundo sabe que é para passar uma imagem de fragilidade. E já que nós temos todos esses personagens, o Aquaman, a Raia Negra, a Mera e o filhinho do Aquaman, é muito provável que o diretor James Wan possa tentar criar uma variação de um arco que tem nos quadrinhos, que o Arraia Negra deleta o filho do Aquaman. E eu sinceramente acredito em que em algum momento o roteiro do filme fará com que o Aquaman tenha que fazer uma escolha entre salvar a vida do bebê e a vida da Mera. E é claro que o Aquaman fará a escolha de salvar o bebê. Mas continuando, o ex-chefe da DC, Walter Hamada, deu depoimento no julgamento que parece se alinhar com a declaração de Wan. O envolvimento da personagem na história foi o que foi desde o início, disse Hamada sobre o destaque de Mera no filme. Ele a chamou de uma sequência de comédia de amigos, com Momoa e Wilson como co-protagonistas. E o pior de tudo é que eu acredito que essa declaração do Walter Hamada acabou lançando um sinal vermelho a respeito do tom do filme, e que corrobora o que eu falei no meu vídeo A Terrível Situação de Aquaman 2. Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima para facilitar para você, e lá eu havia dito que esse Aquaman do Jason Momoa, ele se diverge totalmente do Aquaman clássico, e um personagem cômico e brincalhão não condiz com a personalidade dele. Além de que o excesso de piadas sempre será um risco para o senso de urgência do roteiro. E nós vimos isso no trailer na parte em que o Aquaman derruba uma estátua para servir de ponte. Agora, outro ponto esclarecedor que contribui para a possível diminuição do papel de Amber Heard no filme foi que no seu testemunho no julgamento, o agente de Amber Heard falou que o papel foi reduzido por causa da falta de química entre ela e o Jason Momoa. E de verdade, galera, no primeiro filme eu achei a atuação dos dois meio truncada ali,
sem realmente ter química e sem ter liga. Parecia mesmo que não tinha muito entrosamento entre os dois. No contexto de adversidades enfrentadas por The Flash e Adão Negro, sem mencionar rumores de refilmagens, mudanças de datas de lançamento induzidas pela crise sanitária e agora, posteriormente, o próprio susto de saúde de James Wan. Sim, galera, para quem não sabe, o diretor ficou internado durante 2 dias no início do mês passado e é claro que a causa não foi divulgada. Eu diria que poderia ter sido algo ligado a estresse, mas poderia ser também algo ligado à ansiedade, falta de sono e outros fatores ligados ao trabalho. E meus queridos, quem diria que eu poderia concordar com Amber Heard, porque ela disse o seguinte: há uma tonelada de pressão sobre esses grandes filmes de franquia, com milhões e milhões de dólares em jogo e compromissos são partes de tentar torná-lo a coisa mais bem sucedida que pode ser. Aí, realmente eu concordo com a moça. O dinheiro investido na produção de um filme, ele não é colocado ali só para o filme se pagar, mas para gerar lucro para o estúdio e também para os seus acionistas. Isso me fez lembrar que no último dia 10 de setembro nós estávamos batendo um papo geek lá no canal do meu querido amigo Gui Santos, Retro Game Geek e Mugen, e o Gui soltou uma bomba falando que o filme Aquaman 2 já havia custado 400 milhões de dólares, tudo por conta de cenas de CGI, refilmagens e outras coisas. Caras, 400 milhões! Parabéns, Warner, é muita vontade de jogar dinheiro fora. Mas aí você fica sabendo de algumas coisas que justificam que todo castigo para DC é pouco. Como, por exemplo, em julho de 2021, em um podcast, o produtor de Aquaman e o Reino Perdido, ou Flop Perdido, ou Filme Perdido, o Peter Safran, ele foi questionado se a campanha nas redes sociais dos fãs de Johnny Depp para a remoção de Amber Heard da sequência da DC teve alguma influência na produção e em suas decisões de elenco. E olhem só o que esse ameba falou, que a gente começa a entender o porquê que hoje ele é co-CEO junto com James Gunn. Ele disse o seguinte: acho que nunca vamos reagir a honestamente pura pressão dos fãs. Você tem que fazer o que é melhor para o filme, continuou ele. Sentimos que se é James Wan e Jason Momoa, deve ser também a Amber Heard, foi o que foi. Em primeiro lugar, fazer o que os fãs querem nunca foi a onda da DC. A ideia de trazer uma experiência agradável para o público nunca foi o ponto focal das suas produções. Na verdade, a impressão que nós temos é que a DC já ouviu todo mundo, menos os fãs. E muitas vezes são pessoas que querem apenas os grandes números, sem se darem conta que eles não vêm do nada. Grandes cifras são geradas por produções de qualidade que agradam os fãs. Aquaman e o Reino Perdido está previsto para chegar aos cinemas no dia 20 de dezembro, encerrando assim um ciclo que nos deu muito mais motivos de tristeza do que de alegria, e iniciará um novo tempo em que para mim também não será muito diferente daquilo que temos hoje. Na verdade, eu acho que vai até piorar. Como fã da DC, eu lamento muito que esta realidade, que aliás já vem se arrastando por anos, em que ela se encontra, e novamente eu digo que não há nenhuma expectativa para uma mudança favorável a esse quadro. Mas eu quero saber de vocês, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, qual será a bilheteria global de Aquaman 2 e o Reino Perdido, na opinião de vocês? E haverá espaço para Jason Momoa nesse novo universo da DC? E quem vocês acham que deveria comprá-la? Escrevam aqui seus comentários, meus queridos, porque eu quero muito saber. Por gentileza, não saia do vídeo sem você confirmar a sua inscrição, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal do Grifo, beleza? E se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto. Mas se você não gostou e mesmo assim assistiu o vídeo todo e é fã da Amber Heard, parabéns pela paciência. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.